Ora, muito boa tarde, rapaziada. Cá estamos nós para mais um super live. Vamos lá puxar o nosso fabulástico Filipe Pereira aqui para a conversa. Ora, Portugal Luxury. Entrar a qualquer segundo. Vamos a isso. Muito boa tarde. Aí está ele, mesmo aqui à hora. Ora viva! Como é que vai isso, Filipinho? Tudo bem? Do melhor? Olha, Pumba. deixa-me lá aqui organizar aqui isto, porque tu só me vês parte da cabeça. Isso. Tá, não, mas estavas bonito, como Espera, sempre. espera. Estava só meia testa cortada, mas tranquilo. Não, só um segundinho. Tranquilíssimo. Temos aqui uns amiguitos a entrarem, mas estamos na boa. Isso. Agora só se vê dos Pois, olhos, exato. Então, dá-lhe um ângulozito. Isso. pronto. Está melhor assim, não Maravilha. está? Sim. Ah, aí está ele. Boa. Agora vê-se o penteado e tudo. Espetacular. Sim. Está maravilha. Xingar. Lindo. Boa, espera lá, deixa-me ajustar aqui a minha luz, que estou aqui com um super flash na bochecha direita, também não há necessidade. Boa, vamos embora. Bom, antes de mais, muito obrigado por aceitares aqui este convite fantástico. Prazer Isto foi meu. tem sido um live atrás do outro com malta muito fixe, e cá estás tu, aqui a complementar este naipe de estrelas fabulosas. Boa. Ainda por cima, malta, o Filipe tem uma história fabulosa, de que, deixa-me só dizer adeus aqui à Ana, que entrou agora mesmo, vou aqui assinar, boa. A Ana é a minha mentora e a pessoa que me ajuda aqui com as redes sociais, é uma máquina do caraças. Pessoal, aí, Olá. se precisarem de alguém que vos trate das redes sociais, boa tarde, Ana, também. Aqui a wiredmarketing.pt é uma fera alucinante. Bom, estava eu a dizer que hoje temos um convidado ligado ao imobiliário, mas que é muito mais do que isso, como vamos como vão ficar a conhecer ao longo dos próximos minutos. Mas temos um segredo. Convidámos o fantástico Filipe hoje, especificamente, porque amanhã temos aqui um evento muito dedicado à malta do imobiliário, mas falamos sobre isso lá mais para a frente, lá mais para o fim. Para já, Filipe Pereira, meu amigo, desde que eu me recordo, desde toda a minha adulticidade, que é uma palavra que acabo de inventar, eu conheci o Filipe no Oceanário, que eventualmente não é o sítio que não estão à espera. Conta-nos lá a tua história. Portanto, desde que nos conhecemos até ao ponto em que estás agora e o que é que fazes agora, conta aí tudo. Muito bem. Bom, antes de mais, obviamente retribuir os agradecimentos pelo convite que me fizeste. Foi surpreendente porque, para aquilo que eu tenho visto, tens falado com pessoas que são efetivamente estrelas. Como Eu tu. considero como tal. Não considero como tal. Aliás, a luz que incide sobre a tua cara revela que tu és muito mais brilhante do que eu. Não, está tranquilo, estou a meter contigo. Bem, é verdade, Lindo. eu conheci o João Correia no início da minha atividade profissional. Portanto, estávamos nós no ano 2001, foi quando eu comecei. Eu entrei no Oceanário como voluntário. O programa tinha sido recentemente criado. Como voluntário, basicamente, as minhas funções eram, no fundo, assegurar que os visitantes tinham uma boa experiência, dar-lhes algumas informações, passar-lhes algumas curiosidades sobre o edifício, sobre a exposição, sobre os animais que lá vivem e pronto, e assegurar que as pessoas se divertem, que, sobretudo as criancinhas também, claro, que era o meu foco, eram as criancinhas, só que entretanto, não de forma totalmente surpreendente, porque desde muito novo que eu sempre tive uma paixão muito grande pelo mar e pelos animais, pelos tubarões, uma coisa que temos em comum, uma das muitas que temos em comum. Isso. E eu, a partir do momento em que me comecei a ver diariamente enfiado no Oceanário de Lisboa, a poder percorrer todos os dias aqueles corredores fantásticos, poder olhar para aquilo com detalhe, com tempo, avaliar as coisas com outra visão, que o visitante normalmente não tem tempo suficiente para conseguir, não é? Comecei a ter um fascínio redobrado, triplicado, quadriplicado por aquilo, pelo Oceanário como projeto,
e por tudo o que lá se passava nos tanques. E foi aí que, num belo dia, eu resolvi abordar alguns biólogos marinhos, o João Correia foi um deles, e eu basicamente disse, pá, eu tenho aqui algumas perguntas que gostava de te fazer acerca disto, umas curiosidades para mim também, para passar aos clientes, aos visitantes. Tu disponibilizavas-te para isso e tal. Pronto, o João Correia, como é óbvio, simpaticamente disse que sim. Não sabia bem onde é que se estava a enfiar, porque entretanto eu preparei-lhe um e-mail para aí com 2,5 metros de comprimento em scroll down, com várias perguntas, das mais simples às mais complexas, pá, que eram apenas curiosidade da minha parte e uma vontade de saber mais e conhecer aquilo a fundo. Ele respondeu simpaticamente não ao e-mail, mas convidando-me para me juntar a ele num dia para conversarmos os dois pessoalmente. Pá, e a partir daí, durante os quase 5 anos que eu estive no Oceanário, depois comecei a trabalhar efetivamente lá, eu e o João começámos a desenvolver uma amizade muito engraçada, muito focada na biologia marinha e na paixão que nos unia. E os anos foram passando, eu saí do Oceanário depois daqueles quase 5 anos que foram uma experiência fantástica para mim. Depois tive uma espécie de um ano, como é que se diz? O ano de... Não é celibatário, como é que se diz? O ano de... Sabática. Isso. Tive uma espécie de um ano sabático que os meus pais adoraram, porque eu estava basicamente a viver uma vidinha de sonho, não é? Portanto, cama feita, roupa lavada, comidinha no prato. Logo por usar, eu tenho excelentes cozinheiras na família, sempre tive. Então era uma vidinha principesca. E na altura, portanto, eu já estava a namorar com aquela senhora que ainda hoje me acompanha, 22 anos depois. Super Cátia. A Dona Cátia, que deve estar aí a entrar algures. O meu filhote é capaz de entrar também, para ver. Então, o que é que acontece? A Dona Cátia, que sempre foi uma pessoa extremamente proativa, com a idade que tinha, que éramos miúdos de 20 e poucos anos, começou a fazer uns trabalhitos para ganhar o seu dinheiro. E os meus pais, fartos de me verem na vidinha principesca que eu levava, começaram a chatear, que estavam fartos de me ver em casa, que eu não fazia nada, que não sei o que mais. E eu resolvi então ir à procura de trabalho, mas, verdade seja dita, digamos que eu estava a acabar o meu curso superior na altura, formei-me em História da Arte, que tem tudo a ver com o Oceanário de Lisboa, como se percebe, e eu acabei por escolher aquilo que me pareceu mais simples e que dava menos trabalho. Portanto, esta ilusão de que o ramo imobiliário dá pouco trabalho e ganha-se, que é uma categoria, foi aquilo que me entrar no ramo imobiliário. Ora, então, em 2007, comecei a trabalhar no ramo imobiliário, tornei-me colaborador da Era de Alcochete, entretanto já estive, através de um amigo meu que estava lá e que me convidou, devias vir, aquilo é porreiro e tal. Temos uma vidinha para ele, estava sempre comigo no bar, portanto aquilo era mal. Teoricamente, aos meus olhos não se fazia nada, e eu ganhava dinheiro, e eu achava aquilo delicioso e calava aos meus pais, que era esse o objetivo principal. Lindo. Pronto. Entretanto, maravilhoso. Diz? É maravilhoso. Olha, tenho aqui, eu acho que é a tua mãe, Mabi Barroso, a pedir para entrar. Vamos ver o que é que ela tem a dizer. Né? Eu nunca fiz isto no live, mas aguenta o teu pensamento. Mas ela está a pedir para dizer olá. Não vamos dizer que não à senhora Barroso. Portanto, aguenta aí, que eu acho que é só. Ela vai comentar que essa fase deve ter sido engraçada e vai ser rápido, com certeza. Vamos ver. Portanto, não sei, enfim. Sem medo. Estamos a trabalhar sem rede. Ora, deixa cá ver. Espera, eu disse que um tempo entrou. Aí está. Muito bem. Pois muito bem-vinda. Não era suposto eu entrar. Pois não. Era suposto só ir comentando os deslatos que o meu filho vai dizendo, porque de facto parece que tem uma mãe e um pai que super castradores, que fomos mesmo do pior, que o obrigámos a ir trabalhar com 12 anos e que, enfim. Foi. Lindo. Olá, João, para já, tem em primeiro lugar. Não, na boa. Eu vi que estava aqui e não resisti. Viu que carregou ali no pedido para entrar e não resisti. Mas resistir, João.
Eu já conheço este amigo há muitos anos e sei o respeito e a dedicação profunda que ele tem por vós. Mas muito obrigado pela sua participação. De nada, eu é que agradeço, mas vou ficar atenta a ouvir, porque senão quem sofre as consequências sou eu. Porque ele ameaçou a família toda, quem não entrasse, quem não visse, nunca mais fazia parte da família. Portanto, cá estou eu, como uma mãe dedicada e sempre a apoiar o meu filho, obviamente. Claro. E tenho muito gosto de estar aqui e ter sido aceito. Muito bem. Um beijinho para os dois. Tchau. Principalmente para si. Obrigadão. Tá? Boa. Muito obrigado. Podem continuar. Podes voltar ao Vamos a isso. formato anónimo agora. Desculpa? Muito bem. Podes voltar ao formato anónimo. Isso. Exato. A melhor é. Na boa, na boa. A melhor é a melhor. Muito Ok, obrigado. vá. Tchau. Boa Tchau, conversa. obrigado. Tchau, obrigada. Muito bem. Filipinho, estavas então a comentar que foi então que entraste no ramo imobiliário, ali por volta de 2007, 2008, mais coisa, menos coisa. Sim, portanto, foi em 2007 que entrei, no início de 2007. Muito bem. Foi o meu primeiro contacto. Foi o meu touch base com o ramo imobiliário. Que achei que de facto era engraçado. Mas rapidamente me apercebi de que não era tão simples como eu pensava. Ok. Que obrigava-nos a ter aqui um conhecimento transversal de várias coisas, nomeadamente documentação legal dos imóveis, não é? Cadernetas, licenças, certidões. Para mim era um mundo novo, não é? Portanto, eu não tinha essa experiência. Depois, o trabalho em si, basicamente, consistia em abordar clientes à porta fria, como se costumava dizer. Basicamente, tinha que andar a tocar às campainhas na zona que me foi atribuída em busca de angariações ou de compradores. Isso. Esse contacto imediato, apesar dos 5 anos no Oceanário ter sido sempre em contacto com o público, é diferente, não é? Uma coisa é que tu estás num sítio... Não é fácil. Já lá estão, tipo, não tens que andar atrás delas, não é? Claro. Pronto. Vem ter contigo para te perguntar alguma coisa. Outra coisa completamente diferente é tu teres que ir a tocar às campainhas, incomodar pessoas, quando as pessoas trabalham e querem estar sossegadas, e vires com a conversa de, tentas ser uma pessoa educada, mas que aquela conversa que é repetida por todos os meus colegas de ramo de profissão. É que as pessoas já começam a ficar um bocado saturadas. Eu próprio, confesso-me, a primeira confissão de hoje, João, se me permites. Força, estamos cá para isso. A minha primeira confissão é que eu próprio, na ótica do gajo que chega a casa ao final do dia e quer estar sossegado, também nunca fui incorreto com ninguém, mas sinto-me incomodado sempre que me tocavam à porta, às horas que eu tocava na porta das outras pessoas. Claro. E então foi um contacto, assim, uma terapia de choque importante que me deu uma noção do que era o imobiliário. Só que o bichinho ficou cá. E poucos meses depois fui convidado para integrar uma construtora, maiores construtoras da região onde eu vivo, na Margem Sul. Na altura que eu fui contactado para entrar para eles, estava a meio da tabela das 1000 maiores empresas do país. Boa. Era uma grande empresa. E eu entrei para o departamento de vendas, onde estive 3 anos. Boa. Universo limitado. Portanto, quando trabalhamos numa construtora, o que temos para vender é o produto que aquela construtora faz. Enquanto que na Era ou em qualquer outra agência normal, nós vamos atrás de tudo. Não é? Ali não, eu tinha empreendimentos específicos para trabalhar, o meu universo era aquele, cada empreendimento tinha o seu stand de vendas, tinha o seu andar a modelo, tinha todas as ferramentas que precisava para trabalhar naquele produto. Certo. Portanto, não foi muito complicado, foi mais simples do que era, mas foi exigente, porque lá está, foram 3 anos e em 3 anos acontece muita coisa. Conheces muita gente, tens situações que vão te dando uma experiência grande, que tens que lidar, tens que te desenvencilhar de situações às vezes um bocado chatas. E isso deu-me de facto uma experiência muito grande e muito conhecimento também a nível de materiais de construção, técnicas de construção, todos aqueles termos técnicos que são muito importantes para quem quer trabalhar no ramo imobiliário. Não são o mais importante, mas é importante que a pessoa se vá autocultivando desses conhecimentos, porque quando se mostra uma casa ou, por exemplo, um prédio que está em construção, há que dizer os materiais que vão ser usados e explicar porque o material A é o material B. Portanto, tudo isso foram noções que eu fui aprendendo
e que foram muito importantes para o meu know-how e para a experiência que fui usando ao longo da minha vida profissional. Findos estes 3 anos de construtora no Montijo, juntei-me com a minha senhora, portanto, começámos a vida a 2 e as necessidades vieram ao de cima, nomeadamente uma necessidade de, se calhar, procurar outras coisas. Eu próprio sentia-me que estava ali um bocadinho a estagnar, lá está. O facto de a construtora permitir-me trabalhar aqueles produtos apenas, era bom por um lado, que era cómodo, mas por outro lado era muito limitador. Sim. Tu conheces-me há tempo suficiente para saber que eu tenho alguma dificuldade em contentar com limitações. Isso. Pronto. E essas limitações eu quis rapidamente procurar coisas que fossem mais estimulantes, que fossem mais cativantes e que me tornassem outro tipo de experiências e outro tipo de know-how. E saí do imobiliário durante 3 anos, não chegou a 3 anos, quase 3 anos. Eu trabalhei noutras áreas, desde o marketing digital até às telecomunicações. Bem me lembro. Uma breve passagem por seguros. Que foram coisas que, honestamente, desiludiram-me um bocadinho. Para já eu trabalhava, saí para Lisboa, portanto saí da minha zona de conforto, que é uma das máximas que tu gostas de falar nas tuas palestras. Sem dúvida. Tenho que sair da zona de conforto para crescer. Claro. E eu sempre tive facilidade em sair da minha zona de conforto. Nunca foi uma classe. E acabei por tentar essas experiências. E depois o bichinho do imobiliário estava cá e o facto de poder voltar a trabalhar perto de casa era um alívio muito grande, porque entretanto fui pai. Em 2009 nasceu o meu maravilhoso Gustavinho. Que já tem 12 Fez 12 anos há poucos dias. Fez 12 anos há poucos dias. Está Isso. E com uma criança em casa, ir para Lisboa todos os dias, à hora de ponta, apanhar uma xaropada de trânsito, à manhã, outra à tarde, além do desgaste emocional, não é emocional, desculpa, o desgaste psicológico, sim. O desgaste que isso causa, cansaço, depois ficas sempre a sentir falta de estar mais perto de casa. Isso fez com que eu aceitasse o convite de um outro grande amigo meu, que eu conheci na era que lá estive, que me convidou para voltar às agências imobiliárias convencionais, voltar para um mercado normal, abrangente, e ingressei na Centro 21, na rede Centro 21, onde trabalhei também durante 3 anos. Isso. Foi uma reaprendizagem, porque entretanto, desde 2007, que foi quando eu estive na era a primeira vez, até 2013, o mercado mudou. Portanto, em 2013 estávamos a tentar rastejar para fora de uma crise horrorosa que afetou o mundo inteiro, mas que se manifestou profundamente no imobiliário, como todos. Isso. E, portanto, entrar num ramo, ou reentrar neste caso, num ramo imobiliário, com essas dificuldades acrescidas de um mercado completamente rebentado, foi uma experiência muito, muito, muito importante para mim, que fez com que eu percebesse que, mesmo em tempos de crise, agora vou usar aqui uma expressão que não é minha, mas eu ouvi uma vez, aliás, ouvi mais do que uma vez, que é, em tempos de crise, há quem chore, quem venda lenços de papel. Claro, exatamente. E, efetivamente, o que eu percebi nesses anos, logo a seguir à crise, foi que, apesar do mercado imobiliário estar completamente rebentado, muitas construtoras faliram, muitos empreendimentos ficaram abandonados porque, entretanto, as empresas não conseguiam cumprir com os seus com as suas obrigações bancárias. Estava muito esquisito. Só que, estranhamente, ou não, para mim era uma novidade, estranhamente havia compradores, muitos compradores. As coisas vendiam-se, os imóveis iam-se vendendo. Isso foi uma agradável surpresa, que eu não estava à espera. E que me fez perceber, ok, então se calhar, se isto voltar a correr mal, se calhar a malta que tem mais dinheiro, à partida não vai passar pelas situações da malta que está menos folgada financeiramente. Certo. Criar vamos lá, um bichinho, passar um bocadinho mais além daquilo que era, digamos, o core business daquela agência em que eu trabalhava. Era uma agência muito local, muito vocacionada para o Montijo, para o mercado do Montijo, o mercado, vamos chamar o mass market, não é? Portanto, o mercado do usado normal, com os valores que se praticavam na altura. E acontece que esse mercado
começou-me a não me satisfazer. Ok, ok, ok. E comecei, através de conhecimentos pessoais que eu tinha, comecei a ter contacto com outros segmentos do imobiliário que me pareceram francamente mais interessantes. Isso. Nomeadamente, apartamentos ou moradias de valores, de coisas novas, com valores mais altos. Casas, eu vou usar um termo que não é pejorativo para todas, mas eu já vou explicar o porquê deste termo. Sim, sim. Comecei a olhar mais para casas bonitas. Isso. Sim. Eu percebo. E comecei-me a sentir muito mais atraído por esse mercado. Yeah. Qual era o problema? O problema era que a agência em que eu estava inserido não estava minimamente formatada para esse mercado. Ok. Não havia a visão por parte de quem dirigia a empresa de que valeria se calhar a pena investir alguma verba no segmento mais alto, porque não era só eu que tinha imóveis no segmento mais alto, havia outros colegas meus que também tinham, e eu comecei a sentir que estava um bocadinho desamparado. Yeah. Eu queria dar o salto, qualitativo e quantitativo também, porque, convenhamos, quando se trabalha em comissões, um imóvel de 1 milhão de euros não tem a mesma comissão de um imóvel de 100 mil euros. Claro. E, portanto, o fator qualitativo e quantitativo começaram a ser aliciantes. Claro. E eu comecei a sentir-me desamparado naquela empresa. E comecei a procurar incentivar o broker a apostar nesta área. E, basicamente, foi aquilo que tu gostas muito de usar nas tuas palestras. Melga, fui chato. Isso. Lá está. Nunca falha. Sempre roda dele, a dizer, mas ouça lá, porque é que a gente não faz isto? Que eu tenho este imóvel, devíamos fazer assim. Comecei a procurar não só ter esse tipo de produto na mão, mas também procurar soluções para os promover. Como é que... Isso. O que é que eu tenho que fazer? Porque uma casa de 1 milhão de euros não pode ser trabalhada como uma casa de 100 mil. Claro. Portanto, o produto é diferente, tem que ser trabalhado de outra forma. Eu, se calhar, uma casa de 100 mil, na altura, as fotos profissionais não estavam ainda muito em voga. Mas numa casa de 100 mil, se calhar tenho que contratar um fotógrafo, ou melhor, numa casa de 1 milhão, se calhar tenho que contratar um fotógrafo profissional. Claro. Numa casa de 100 mil, se calhar não é preciso. Se calhar eu consigo tirar umas fotos boas, com o telemóvel, pronto. Tudo ideias erradas que, entretanto, o tempo acabou por fazer, felizmente, acabou por mostrar que a imagem é fundamental e que independente para tudo. Exatamente. Independente do valor do imóvel que estamos a trabalhar, ter uma boa representação de imagens é meio caminho andado para o sucesso na venda. Isso é uma coisa que eu aprendi. Pronto, naquela altura, o mindset era o outro, portanto eu achava que as casas bonitas, as tais casas bonitas, é que eram merecedoras desse isso. Na promoção. Só que infelizmente aquilo não saímos dali. Portanto, sim. Tinha por parte do broker não era aquela que eu esperava, e isso começou-me a criar alguma frustração. Frustração essa que eu não tenho por norma alimentar durante muito tempo. Isso, somos muito parecidos, eu e tu. Nós, ao longo destes 20 anos de amizade que já levamos, já percebemos que temos muitos pontos em comum e um dos quais é, nós somos um bocadinho avessos a conformismos, não é? Sem dúvida. Um gajo tem que andar para a frente, caneco. A gente não dá para estar parado. Não dá para caçar com o cão, caça com o gato. Claro. Um furão. Tipo, adapta-se. Exatamente. E na sequência desta insatisfação que já estava a tornar-se um bocadinho intolerável para mim, estava-me a criar felicidade no dia-a-dia, eu não estava motivado, não me sentia motivado, isso acabou por fazer com que eu tomasse a decisão mais óbvia que uma pessoa na mesma situação poderia tomar, que era eu por muito que gosto de estar nesta rede, por muito que eu goste da Centro 21, por muitos amigos que eu tenho ainda hoje na Centro 21, felizmente fiz questão de cultivar essas amizades, inclusive o próprio diretor-geral da Centro 21 Portugal, que é uma pessoa com quem eu pontualmente ainda falo, eu disse, não, eu não posso continuar aqui porque isto está-me a cortar as pernas. Claro. Então, eu tenho que procurar algo melhor. Fui à procura de algo melhor. Isso. E, mais uma vez, fui contactar algumas pessoas que eu sabia que estavam em coisas mais ao encontro daquilo que eu procurava. Imobiliárias que trabalhavam em Lisboa, no segmento Prime.
Isso. Na altura estava a começar a arrebentar o Golden Visa, porque, como sabemos, Isso. foi criado em 2012. Portanto, eu estava nesta fase, já estávamos em 2015, 16, foi quando o Golden Visa começou a disparar. Sim, E sim. eu tinha pessoas conhecidas em algumas agências, falei com elas e uma delas convidou-me para eu fazer parte da equipa. Boa. Com que eu regressasse a Lisboa, portanto eu voltei a Lisboa para trabalhar no segmento Prime e foi fantástico. Para já apanhei um diretor-geral irlandês que é capaz de ser o gajo mais impressionante a vender. O gajo é uma máquina. É um gajo com quase 30 anos desta atividade. E é uma máquina. O gajo vende o que quer. A forma como ele vende. Ele percebeu que eu tinha alguns contactos bons, de coisas boas, de produtos bons, de organizações, coisas para investidores, que é o tipo de cliente com que ele lidava e lida. E ele começou a arrastar para reuniões com clientes Médio Oriente, Reino Unido, Ásia, em que eu fui arrastado sem ter a experiência que ele tinha, mas ele percebeu que eu estava sedento de aprendizagem, estava sedento de saber como é que este gajo vende. Como é que ele consegue fazer isto? Como é que este gajo pega no telefone a um domingo às 3 da manhã e está numa chamada para o Dubai com um gajo que entretanto já acordou no Dubai e deu uma mesa de cabeceira e decidiu comprar em Portugal para ter o Golden Visa. Este gajo vende com a facilidade que vende estas coisas. Eu queria aprender, eu queria saber como é que ele fazia. Com ele, tentei aprender o máximo que pude com aquele gajo. Claro. Que felizmente foi uma pessoa sempre, tal como tu, foi uma pessoa sempre muito aberta para partilhar conhecimento. Boa. E isso foi ótimo, portanto acabei por obter toda a informação que eu precisava e que queria recebê-la. Isso deu-me aqui um boost a nível de aprendizagem no ramo imobiliário, deu uma visão completamente diferente. Se me permites, vou-te contar uma história curiosa que aconteceu nessa... Força! Estamos cá para isso. Eu estava com um cliente investidor para um prédio na zona de Alfama. Eu fui à procura, dentro dos meus contactos, de quem é que podia ter um prédio Alfama. O gajo não queria gastar muito dinheiro, queria gastar ali 1 milhão e picos, mais as obras 1,5 milhão, não muito mais do que isso. Eu fiz os contactos e fui à procura de produto. Lá está, uma das coisas que é fundamental neste ramo é, se não tens, vai à procura. Isso. Porque a pessoa olhar só para aquilo que tem em carteira, na perspectiva de fazer um negócio, os chamados plenos, a mais comissão, é um erro, porque podes perder o cliente. E uma oportunidade boa pode fugir rapidamente. Isso. O que eu fiz, fui à procura de produto, encontrei o produto, marquei uma visita ao produto, o cliente não foi um representante do cliente. Ok. Nós vimos o prédio, foi-me dado todo o material daquele imóvel, nomeadamente as plantas, etc. E o que eu tinha que fazer era, eu tinha que desmontar o preço que me estavam a dar, torná-lo rentável. Ok. E acabei por, numa mesa de um restaurante, numa tasca em Alfama, com uma esferográfica que pedi emprestada ao empregado de mesa. Isso. Eu atribuí um valor a cada um dos andares, de acordo com o projeto que estava pré-definido, para mostrar ao cliente que por A mais B aquilo vendia-se por X e tinha uma rentabilidade de Y. Opa, lindo. E a rapariga que me acompanhou, que era quem tinha o produto, ao ver eu a fazer isso, ela olhou para mim e disse: eu nunca vi ninguém fazer isto numa folha de papel em 5 minutos, num guardanapo. Tu desmontar o negócio em 5 minutos. Eu disse, isso, eu só consegui fazer isso daquela forma, porque lá está, aquele sacana daquele irlandês, deu-me esta... Viste-o a fazer? Porque ele pentiu muito rápido. Pronto. E isto acabou depois por ser, digamos, a pedra no charco que eu precisava para perceber, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero fazer carreira. E com uma imposição que a dada altura estavam a querer colocar, ter que ir para Lisboa todos os dias e querer angariar em Lisboa e não na zona do... Sim, eu lembro-me dessa fase. Pronto. Eu acabei por dizer, não,
se vocês me querem na vossa equipa, têm que saber valorizar aquilo que eu tenho em carteira. Porque as boas oportunidades não é só em Lisboa. As boas oportunidades são fora de Lisboa. Só que a visão deles era muito capital, 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 capital. Mais uma vez, alguma frustração, começou a vir alguma frustração, alguma inquietação, e eu tive que resolver a minha vida. E resolvi a minha vida com a decisão mais alucinada que eu tive até hoje, desde que comecei no mercado. Isso. Que é quando chegamos à parte do empreendedorismo, que tu também gostas muito de falar. Ora, aí está. Era aí que eu queria chegar, exatamente. Conta-me tudo, as dores todas que sentiste, as dúvidas, a inquietação toda que a pessoa sente quando dá um salto desses, que não é fácil. Não é fácil. Partilha aí com a malta toda. Então, o que é que tinha que acontecer? Eu percebi que para trabalhar como eu queria, com o produto que eu queria, eu não podia trabalhar para outras pessoas. Eu tinha que trabalhar para mim. E então, felizmente que tenho bons contactos na minha rede de influência, falei com algumas pessoas, pedi conselhos e pedi ajuda. Porque nós temos que ser humildes, quando precisamos de ajuda temos que ser humildes e pedi-la a quem a pode dar. Eu disse, eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu queria criar uma imobiliária do segmento de luxo. Isso. Temos forma de o fazer ou não? Foi-me dito que sim. Eu dou o apoio, portanto foi um dos meus sócios, na altura éramos só nós os dois, ele arrancou comigo, eu dou-te o apoio que tu precisas, tratamos toda a parte burocrática, que é um pesadelo. Claro. São muitos e-mails, muita papelada, muito sim. Para registrar a marca, para abrir a empresa, para abrir a conta da empresa. É uma filha da truta. Para tirar a licença, enfim. Todo um processo burocrático que é horrorosamente extenso, mas que depois, quando está concluído, permite-me trabalhar de forma tranquila. E eu sei que por ali não pegam. Exatamente. As dores foram várias, nomeadamente eu ser um gajo que decidiu trabalhar a partir de Alcochete, que não é, obviamente, Lisboa, apesar de estar muito próximo, mas que, para tentar cativar o cliente que procura o mercado Prime para Alcochete, tínhamos um problema terrível que é a ponte Vasta Gama. Fazê-los atravessar a ponte para o lado de cá foi uma das maiores dificuldades que eu senti no início. Isso. Depois, um erro de casting enorme que nós cometemos, que eu cometi, assumo esse erro na minha pessoa, que foi eu não medi a minha concorrência. É muito importante, quando se entra no negócio, seja ele qual for, perceber quem é a nossa concorrência. Como é que eles trabalham, o que é que eles fazem, que dimensão é que têm. E nós estarmos a atirar para um lado de tubarões, quando somos um peixinho daqueles de cor de laranja que vive nos aquários, dentro da casa, na sala de jantar, é complicado. Não é fácil. Porque os nossos concorrentes, sobretudo neste segmento, são grandes empresas, multinacionais na maioria dos casos, têm departamentos de tudo e mais alguma coisa a trabalhar para eles, e a nossa estrutura não era, nem nunca foi grande, portanto, esses departamentos todos estavam concentrados em 2 pessoas de início, que é muito complicado de gerir, e depois nós começámos a perceber que a nossa concorrência consegue fazer coisas porque investem muito dinheiro. Muito dinheiro. E voltamos atrás um bocadinho. O ramo imobiliário pode-se ganhar dinheiro? Pode, efetivamente. A pessoa tem a estrutura para conseguir trabalhar e aguentar-se. Porque esse é um grande dos maiores desafios do ramo imobiliário. É ter capacidade para fazer investimentos, para conseguirmos, de alguma forma, debater-nos com a nossa concorrência. Não vou dizer de igual para igual, que isso não seria correto e impossível de concretizar, mas debater-nos com o máximo de argumentos possível. Isso. Claro. Isso foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos e que se prolongou durante os primeiros anos da empresa. Esta empresa já leva 7 anos, a Portugal Luxury. Houve outras, naturalmente, que vieram pelo caminho. O facto de, lá está, para trabalhar neste segmento há que ser mais especializado, há que ter formação, há que ler, há que investigar, há que falar com muita gente, há que ver o trabalho que é desenvolvido pelas outras pessoas, para percebermos o que é que nós temos que fazer se queremos também ter o nosso lugarzinho ao solo. Isso. E conseguir ultrapassar essas dificuldades foi um processo
tramado, que causa ansiedades. Claro. Tu terás sentido certamente o mesmo. Opa, nem me digas nada. Claro. A atividade. E pronto, mas a verdade é que muito bem. E ultrapassamos os obstáculos. Outros existem, naturalmente, e vão continuar a existir, mas agora temos a experiência do nosso lado. Ótimo. Muito obrigado por essa partilha, porque de facto não é fácil um gajo dar esse salto de, enfim, estar numa empresa estável, mesmo trabalhando, enfim, à comissão, mas um tipo assumir os pagamentos das contas, os impostos, rendas, comissões a colaboradores, etc. Não é fácil, não é nada fácil. Não. Boa. Muito bem. Conta aí, se tivesse na praia, tropeças numa lâmpada mágica, esfregas, sai de lá um gênio que dá-te 3 desejos. E, portanto, agora focando no negócio. Portanto, e esses 3 desejos são focados, portanto, no negócio. O que é que, no mundo perfeito, o que é que poderias fazer para pôr a coisa assim num patamar fantabulástico? Está aqui a Cátia a dizer não ser mais um e ir pela diferença. Pois, claro, exatamente. É isso mesmo. Sim, é claro que nós temos... Isso é um requisito quase obrigatório nos dias que correm. Nós vivemos atualmente no mercado... Existem 50 e tal mil consultores imobiliários em Portugal. É muita gente. E todos os dias abrem e fecham imobiliários. Portanto, isto é uma roda de... Então, se nós formos mais um, como disse a minha esposa, se nós formos apenas mais um, não nos vamos conseguir diferenciar. Portanto, só que o tentarmos diferenciar-nos dá trabalho e obriga-nos a pensar e dá-nos insónias e tira-nos noites de sono. Eu adorava ter noites de sono completas e não consigo. Mas a verdade é que, por exemplo, a questão do gênio da lâmpada, não é? Sim. Tiram um gênio, esfregar a lâmpadazinha e dizer, olha que engraçado, primeiro desejo, não é? Então, olha, o primeiro desejo faz, por favor, com que eu me diferencie dos meus concorrentes todos. Sem esforço. Era muito, que não é fácil. Era muito fácil eu fazer isso. Claro. Só que depois, what's the fun, não é? Pois. Isto é um bocadinho tentativa e erro. Mas sim, Paulo, os desejos que eu pediria, talvez se fossem o primeiro, mais importante, talvez, que a minha capacidade para gerir isto, com mais ou menos pessoas, com uma estrutura maior ou mais pequena, não interessa. A minha capacidade para continuar a trabalhar neste ramo, continuar a trabalhar nesta atividade, que não me seja tirada. Isso. Esse seria o primeiro. Portanto, que eu continuo a ter capacidade para trabalhar nisto. A segunda, que continuo a ter capacidade, no fundo é um prolongamento do primeiro desejo, mas pronto, que eu continuo a ter criatividade. Isso. Temos que ser extremamente criativos, cada vez mais. E que a minha criatividade fosse sempre acompanhando a evolução do mercado. Portanto, um ponto de estagnação em que não sabia mais o que é que havia de fazer, em que me sentisse perdido. Ok? Portanto, resumindo, primeiro desejo, capacidade para continuar a trabalhar nesta atividade, a gerir isto, capacidade mental, não é? Portanto, claro. Lógica. Segundo, a criatividade. E terceiro, este era o mais difícil de todos, penso eu. Porque é um dos maiores desafios nesta atividade, é a parte das pessoas. Pois. Pronto. Mas eu, se calhar, arriscaria pedir o terceiro desejo, seria talvez qualquer coisa como, traz-me pessoas para trabalharem comigo, que percebam, desde o primeiro momento até o último, aquilo que eu quero, e que me ajudem a alcançar os objetivos que eu tenho. Isso. Eu tenho esta máxima, eu não tenho ninguém a trabalhar para mim, nem nunca tive. Eu, desde que existo, eu tenho pessoas a trabalharem comigo. Ok. Eu não sou mais do que ninguém, eu sou o gerente, mas isso não me dá direito de me sobrepor a alguém. Eu não posso ser autocrata e dizer que as coisas que se vão fazer nesta agência só vão ser feitas aquilo que eu quiser. Claro. A empresa tem que ser de todos, desde o gerente, aos sócios que o acompanham,
aos colaboradores, toda a gente tem que sentir que isto está feito para eles, para todos eles. Isso. E eu tenho que crescer e continuar a ser humilde a ponto de saber pedir e ouvir sugestões e pô-las em prática quando de facto fazem sentido, discutir, estar sempre aberto a discutir ideias. Portanto, Claro. pôr-me pessoas a trabalhar com o gênio que me desse pessoas, uma equipa de pessoas que me entendessem aquilo que eu queria e que não desistissem disto e que me ajudassem a crescer para que todos fôssemos muito felizes. Isto é sem dúvida o meu desejo, se calhar, mais difícil de concretizar, mas que é o maior desafio, penso eu. Boa, claro que sim. Olha, uma pergunta. Só na última semana eu tive 3 pedidos de contacto para palestras e não sei o quê. Duas em agências imobiliárias, curiosamente, e outra numa empresa de software. E o problema número 1 que todos me pediram, portanto, o motivo pelo qual estavam a querer, de alguma forma, motivar a equipa, etc., era a retenção. Ou seja, a malta está ali há alguns tempos, aprende, ganha experiência e tal, e depois segue em frente. Qual é que tem sido a tua experiência? Portanto, sofres desse problema também? Já sentiste isso? Porque foi uma coincidência tremenda de 3 contactos, tal. Os 3 disseram-me que essa era a principal dificuldade deles neste momento. Pois, a retenção é um problema do ramo imobiliário. Não só, obviamente, não é exclusivo do ramo imobiliário, mas é um problema que se tem agravado no ramo imobiliário. E eu acho que, essencialmente, há 2 razões para isso, que se complementam. A primeira tem a ver com eu vou tentar não ferir suscetibilidades. Força! Okay? Estamos em família. O que se diz no live não sai do live. Só fica na internet para todos os tempos, mas tudo bem. É assim, um dos maiores problemas para conseguirmos reter pessoas é a falta de consideração que quem lidera empresas tem para com os colaboradores. Ora, isto. Principalmente os comissionistas. Porquê? Porque um comissionista é uma pessoa que decidiu, foi ela que decidiu, ceder gratuitamente o seu tempo àquela empresa. Porque quando se é comissionista só se ganha quando se vende. Quando se entra no ramo imobiliário até concretizar a primeira venda, ou tens uma grande sorte, ou é provável que passes uns bons meses sem conseguires faturar. Claro. E um dos problemas principais, eu diria se calhar o principal, é justamente a falta de consideração que os brokers que existem neste ramo têm pelos seus colaboradores. Essa falta de consideração traduz-se de várias formas. Desde comissões que são vergonhosas, porque uma pessoa quando vem trabalhar como comissionista está a assumir as suas despesas normais do dia-a-dia, não é? A pessoa vai usar muito mais o seu telefone do que usaria numa situação normal, vai usar muito mais dados, provavelmente, do que aquilo que usaria e vai ter que, se calhar, subscrever um pacote de comunicações com mais internet, que será mais caro. A pessoa vai deslocar-se de carro ou transportes, depende da área, com frequência, com tudo o que isso implica, estacionamentos, etc, depende das zonas. E, portanto, uma pessoa que está a assumir, portanto, a pessoa já está a dar o seu tempo, que é o bem ok? E é a única coisa que essa pessoa não vai recuperar na vida. Isso. A pessoa já está a dar o teu tempo. Está a assumir despesas para poder dar-te o teu tempo. O seu tempo, aliás. E depois faz uma venda que é fruto do suor, do tempo. Mas, por vezes, não são poucas as vezes em que as lágrimas vêm ao de cima. E depois tem uma comissão vergonhosa, em que o broker fica com a maior percentagem, em muitos dos casos, uma percentagem completamente dispar. Estamos a falar de casos onde se paga tipo 20% se tiveres a sorte de teres a angariação e o comprador. Okay? A empresa retém 80%. Então, em que, na maioria das vezes, tu não consegues ter as duas partes do negócio, só uma parte, e vais receber apenas 10%. Okay? Vamos a ver uma conta rápida, uma comissão de 10 mil euros, 10% será 1000 euros. 1000 euros
gastou certamente muito mais do que isso a pessoa para conseguir, se calhar, chegar àquele negócio. Sim. Aplicações que fez, o combustível que gastou, chamadas, pá, tudo, percebes? Se calhar um almoço teve que ir ter com o cliente, ou um jantar, ou uma coisa qualquer. Claro. E isto, para mim, é um dos maiores problemas, é a falta de consideração pelas pessoas que trabalham. Tens outras coisas que não são menos graves, são tão graves como a falta de consideração, que é, aliás, são mais graves, que é a falta de respeito pelas pessoas. Claro. Podes pagar umas boas comissões, e há gente que paga boas comissões, só que depois não tem respeito pelas pessoas. Claro. Obrigam-te a cumprir coisas e certos, vamos lá, procedimentos, obrigam-te a cumprir certos procedimentos que não fazem sentido, porque são comissionistas, tu não lhes pagas um salário. Claro. São pessoas que, quando têm dias maus, porque todos nós temos dias maus, em vez de terem uma palavra amiga e encontrarem no broker uma pessoa com quem, um broker, um diretor comercial, ou o que seja, uma pessoa com quem possam desabafar, o que lhes poderá tentar, inclusive, é apoiar. Okay? Isso. Não fazem. Portanto, claro. Sempre mais. Mas ainda estás aqui, são 10 horas, ainda estás aqui, então não tens que ir fazer uma agressão. Já assim, mas eu não dormi, porque entretanto ontem à noite tive um problema de saúde, ou o meu filho teve um problema, estou aqui, mas tu tens que ir, não tens uma reunião. Essa falta de respeito é a razão pela qual as pessoas dão a solo. Essa retenção, João, no meu ramo, eu não tenho esse problema, felizmente, porque desde o primeiro momento em que esta empresa foi criada, eu vim de vários anos como consultor comissionista, portanto eu sei quais é que são as dores que os comissionistas têm, e eu me permitiria, na qualidade de gerente, alimentar as dores que eu também senti nas outras pessoas, ou criar outras novas. Eu não sou o gajo que paga melhores comissões, mas também não sou pessoa capaz de pagar comissões que eu considero ofensivas para as pessoas. Eu pago aquilo que eu considero justo. Claro. Perfeito. Sabes que eu corri aqui um risco ao fazer esta pergunta, porque um gajo vê naquelas séries de advogados que nunca se deve fazer uma pergunta que não se sabe qual é a resposta que a outra pessoa vai dar. E aqui cometi um bocado esse pecado. Mas estava com a esperança que disseste o que acabaste de dizer, porque de facto a sensação que eu tenho tido quando me fazem esta pergunta, vários potenciais clientes para dar palestras, etc., é precisamente, tem-me feito pensar, eu se calhar tenho que dar a palestra mais ao patrão, com aspas, obviamente, do que aos funcionários, porque muitas vezes sinto quando estão a falar comigo que querem que eu, de alguma forma, arranje aqui uma poção mágica que dota as pessoas de uma energia sobre-humana, quando se calhar o que as pessoas precisam é de exatamente o que tu acabaste de dizer, é de serem bem tratadas. Exato. Se uma pessoa for bem tratada por quem lhes paga uma comissão, um ordenado, seja o que for, se calhar tem muito mais entusiasmo. Portanto, às tantas, a malta que me quer contratar vai ser bem mais alvo daquilo que contrataram do que esperaram. Sim. Boa. Muito bem. Sim, senhor. Olha, eu não te quero manter aqui até às 3 da manhã, já estamos aqui há quase uma hora. Deixa-me só comentar aqui com esta malta que eu tenho uma expressão engraçada aqui para este nosso amigo, acho eu que é engraçada, e que não é minha, que foi o Mark Smith que uma vez usou e eu retive e aplico aqui com o Filipe muitas vezes, que é, o Filipe é uma daquelas pessoas que é mais biólogo do que muitos licenciados em biologia que eu conheço, o que é absolutamente verdade. O Filipe já me acompanhou em muitos transportes Flying Sharks, com o resto da equipa, às vezes só nós, já embalou muita caixa de peixe de caranguejo, já conduziu a famosa Audi dos 810 mil quilómetros, já lhe meteu uns quilómetros valentes em cima também. E é sempre um prazer. E quando houver mais uma passeata, pois claro que te vou melgar para a gente ir aí embalar mais uns bichos. Claro. E beber uns copos pelo caminho. Copos sem álcool, obviamente, porque a pessoa está a conduzir, portanto, sim, obviamente claro. Que não fazemos disparados. Claro que sim. Olha, exatamente. Olha, força. Uma pergunta. Amanhã vai haver uma masterclass, tu já falaste sobre isso. Isso aqui é. Eu por acaso estou inscrito. Lindo. Vou participar e gostava. Fizeste muito bem. Que falasses, tu vais ser um dos oradores.
Fosse, senhor. Se dissesse um bocadinho mais, o que é que eu posso esperar como participante? Opa, tu isso és uma coisa fofa. É muito curioso dizeres isso. Fantástica. Ana Martins, de que eu falei no início, que ainda há bocadinho dizia aqui, é isso mesmo, e dizia excelente as tuas palavras sobre esta questão da retenção. Ana Martins, que faz a gestão das minhas redes, mais a Maria, mais a Marta, portanto, tudo malta que está ligada ao imobiliário e não só, portanto, tudo malta, lá está, empreendedora que, a dada altura, tiveram empregos convencionais, digamos assim, mas que se lançaram por conta própria. Tenho tido o prazer, o privilégio de trabalhar com esta rapaziada e, de facto, vamos ter um super evento, uma imersão no dia 24 de junho, ainda faltam uns dias, mas essa vou ser o rei dos melgas aí forte e feio. Mas amanhã temos uma masterclass que será aqui mesmo no Instagram, às 9 da noite. Penso que é aqui no Instagram, às 9 da noite. E ainda bem que já te inscreveste. Epá, e eu, a Marta, a Ana, a Maria, elas três muito ligadas de facto à parte imobiliária, vão dar várias dicas das várias áreas, angariação de clientes, retenção de clientes, enfim, dicas variadas sobre todos os processos administrativos, porque se passa coisas com que tu estás muito mais familiarizado do que eu. Eu vou tentar dar assim um boost de energia e abordar mais a parte motivacional. Mas é no Zoom. Está aqui a Ana a dizer obrigado, obrigado, obrigado. A Ana deve estar a pensar, convidamos um biólogo marinho para o nosso consórcio, é só disparate um atrás do outro. E ainda não sabe ela que se me convidarem algum dia para jantar eu levo um Tupperware, que é outra característica dos biólogos marinhos e que irão conhecer quando o dia estivermos todos juntos. Portanto é isso, pá, obrigadão pela oportunidade de falar no assunto. Portanto, malta, amanhã, masterclass aqui com este consórcio de gente super fixe com que estou associado já desde o início do ano. Muito bem, Filipinho, queres deixar alguma palavra final, alguma mensagem motivadora, fantástica? Eu tenho visto aqui pelos nicknames da malta que tem estado a entrar, parece-me que é maioritariamente pessoal ligado ao imobiliário, não exclusivamente, mas maioritariamente. Portanto, queres deixar aqui umas palavras fofinhas de despedida para estes amigos que estiveram aqui connosco? Sim, epá, eu acho que na sequência daquilo que tu tens estado a tentar fazer agora como orador e nestas palestras motivacionais, agora falando especificamente para a minha atividade, eu queria deixar aqui um conselho, tanto para quem está a querer trabalhar nesta atividade como consultor, e um conselho para os empregadores. Isso. Ok? Independentemente do tamanho da estrutura, sejam eles redes ou agências pequenas como a minha. Ok? Então, começando pelos colaboradores. O conselho é muito simples. Não se acomodem. Isso. Portanto, se vocês se entrarem numa empresa, o ramo imobiliário é fantástico. Aprende-se muito. Se estiverem com as pessoas do vosso lado. Aprendem imenso. Têm a oportunidade de trabalhar com liberdade de horário, têm a liberdade total de gerir a vossa agenda, a vosso prazer, que é uma das vantagens que este ramo permite e que também é aliciante para muita gente. Sobretudo pessoas com crianças, por exemplo, que têm logísticas das escolas e tal. É muito aliciante, esta atividade é fantástica, mas façam um favor a vocês próprios, não se acomodem. Isso. Podem ter uma belíssima comissão numa determinada agência, mas se vocês sentirem que não são bem tratados, seja por quem vos chefia ou por outras pessoas que estejam na equipa, não se acomodem. Procurem sempre ser fiéis àquilo que vocês idealizaram para o vosso objetivo. Foquem-se no vosso objetivo. Se vocês decidiram que querem trabalhar aquele determinado tipo de segmento, tornem-se muito bons nesse segmento. Audazes a ponto de ir à procura da informação. O que não falta aí são fontes onde podem bebê-la. E não se acomodem nunca. Se sentirem que estão mais, saiam. Na hora. Não é amanhã. É na hora. Saiam. Este é para os colaboradores. Opa, lindo. Lindo. O meu conselho é muito mais simples e resume-se a isto. Respeitem as pessoas. Principalmente quem vos cede gratuitamente o tempo de vida para trabalharem na vossa estrutura. Se o fizerem, usando aqui um clichê que é uma frase do Richard Branson,
Uhum. O maior ativo de uma empresa não são os seus clientes. O maior ativo de uma empresa são os seus colaboradores. Tratem bem os colaboradores e eles tratarão bem os clientes. Tal e qual. Esse é o meu conselho. É o que eu tento pôr em prática no meu... Magnífico. Só Opa. isso. Muito, muito bom, Filipinho. Muito bom. Olha, deixa-me mandar um abraço ao Jorge Carmo, que foi colega no Oceanário, e que tu conheces muito bem também. Jorge. E que está aqui a dizer que há biólogos que cozinham. É verdade, eu não sou um deles. E daí ter de levar o Tupperware quando vou a algum lado. Muito bem. Malta, Filipinho, muito obrigado mais uma vez. Rapaziada fantástica que esteve aqui connosco. Muito obrigado a todos. Assistir a isto. A minha mãe continua aqui. Obrigado pelo apoio, nunca falha. Aí está. A minha mulher também está aqui, portanto, obrigado. Isso. A minha colaboradora também entrou. Obrigado. Boa, boa, boa. E fico muito contente por terem vindo aqui também esta amena cavaqueira. Foi lindo. Valentes. Malta, amanhã, Masterclass às 9 da noite. 2 a 8 dias, temos mais uma convidada maravilhosa para os nossos lives. Não sei se têm reparado que nós temos intercalado menino, menina, menino, menina, e assim será de lá para onde der até ao final. Queremos garantir que isto é absolutamente 50-50, como deve ser. E com toda a legitimidade. Portanto, muito obrigado, Filipinho, e a toda a gente por terem estado aqui connosco. Beijinhos para a família. Obrigado. Para aí também. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Agora estou a tentar desligar, que é sempre um drama todas as semanas. Imagino que ainda esteja aí a bombar, porque eu carrego aqui na cruz para desligar e não acontece nada. Espetacular. Vamos lá. Espera, vamos pôr isto aqui bonito para as pessoas não estarem a ver o teto. Ok? Agora imagino que estejam todos perdidos a rir, porque de facto João Correia tem sempre muita dificuldade em desligar esta macacada. Porque eu carrego aqui em cima na cruz. Eu acho que o meu telemóvel está velhote e fica cansado com os lives e recusa-se a desligar. Vamos lá ver se eu consigo. Já sei.